trazendo paz para os seus amigos, para toda a sua cidade. E todas as pessoas muito felizes, inclusive as pessoas doentes, recebendo essa luz e recebendo a cura. Oi, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Paula Betarello e a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela, tá? Então, Paula, para começar, a gente tem que falar yoga ou yoga? Tanto faz, porque assim, o termo yoga, ele é um termo assim, usado mundialmente, por causa da pronúncia, né? Mas no Brasil se fala yoga, daí muda um pouquinho a transliteração da palavra, mas tanto faz. O importante é a essência, né, das coisas. E já aproveitando, né, esse mesmo contexto, o que é o yoga e como que ele nos ensina a escutar o nosso próprio interior? Sim, o yoga é uma prática muito complexa, né? Que envolve não só uma prática física, onde a gente usa o corpo físico para poder ativar todo o sistema nervoso, né, muscular, mas assim, o objetivo principal é atingir o psíquico também. Então é o psíquico junto com o físico, através das posturas, das respirações do yoga, que são mais importantes ainda, né? E da meditação, porque o yoga tem várias técnicas, várias formas da gente criar essa união com o divino, que na verdade o objetivo maior do yoga é trazer para o ser humano o equilíbrio entre o corpo e a mente. E como que a gente faz isso? É lógico, sempre pensando em transcender todos os nossos aspectos negativos em luz divina, se aproximando de Deus dessa forma, né? Então o yoga ele tem essa busca também, não é uma prática corporal como as pessoas imaginam, né? Então a gente usa desse corpo que a gente tem, que é o nosso templo sagrado, para a gente poder trazer essa ligação maior com essa energia que nos permeia, que nos protege, que nos ajuda. E esse tipo de energia, ela tem como auxiliar a gente a conseguir lidar melhor com o estresse do dia a dia, com esse cotidiano mais agitado? Como que essa prática consegue auxiliar a gente nisso? Sim, daí é a partir da prática do conhecimento da mente humana e do nosso comportamento, porque o yoga ele tem ensinamentos que nos levam e técnicas a conhecer o nosso estado interno. Daí isso a gente chama de autoconhecimento, né? Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode aprender a lidar com todos esses movimentos internos negativos e positivos que nós seres humanos temos, que é normal, que são as nossas sombras e o nosso lado luz, né? Então, a proposta do yoga é trazer o equilíbrio entre esses dois movimentos dos opostos dentro de nós. Então, existem muitas técnicas, a própria meditação, que já é comprovada cientificamente, que ajusta tudo em nós. Então, quando a gente medita logo de manhã, a gente já traz um equilíbrio natural, sem a gente precisar se esforçar muito. Mas é claro que é tão simples que é difícil, porque geralmente a mente ela vai trazer uma turbulência, né? Então, assim, o yoga ele tem várias partes, ele tem vários contextos, e eu trago através da minha aula a junção desses contextos, dessas técnicas, né, numa única aula, para poder mostrar para as pessoas que elas são capazes, sim, de terem o autocontrole, né? Porque é isso que a gente busca, na verdade, só que muitas vezes da forma errada. E o yoga ele traz essa paz interior, né, esse equilíbrio através das práticas. E aproveitando, né, você falou bastante da meditação, né, que acaba sendo uma coisa simples e que fica difícil. Mas ela seria uma prática, assim, cotidiana que você passaria para os jovens ou alguma outra atividade para eles fazerem todo dia, assim, para conseguirem se reconectar consigo mesmo, para ter um dia mais calmo? Sim. A primeira coisa que muda tudo já no início do nosso dia é a gente respirar. Então, assim, não é simplesmente respirar de qualquer jeito, não. A respiração profunda, ela já nos conecta a essa paz. Então, ela já reduz a frequência respiratória, a frequência cardíaca rapidamente.
Isso já é comprovado. Então, assim, ela não faz só isso. Ela atua nas ondas cerebrais, ela atua no nosso coração, na forma como a gente se comporta, né? Então, assim, se a gente começar pela respiração, respirando várias vezes de forma profunda, a gente pode fazer contagens, por exemplo. Inspira contando 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou. Daí tenta expirar um pouquinho mais de tempo. 8, 9 ou 14, se for o dobro. Então, quanto mais a gente praticar a respiração profunda, mais o corpo e a mente, eles vão se restaurando, se curando, entende? E é tão simples, né? Coisa que a gente não precisa pagar para fazer, que é respirar, só que a gente tem que aprender a prolongar a respiração. Porque normalmente quando a gente fica muito agitado, quando a gente está nervoso ou triste, a gente segura o ar. Sim. Por muito tempo. E quando o organismo percebe isso, o que ele faz? Busca de uma vez o ar. Então, porque a gente precisa ter essa oxigenação. Sim. Mas o que tem de estudos agora sobre respiração e o poder dela falando é que não basta só você captar oxigênio, muito oxigênio. A gente tem que saber liberar gás carbônico. O que é? Preocupar com o tempo da expiração também, de soltar o ar. Então, quando a gente une esses dois, inspira profundo e expira bem profundo, até não restar nem um pouquinho de ar no pulmão, a gente vai expandindo os pulmões, expandindo a nossa vida. E é maravilhoso isso, tá? Paula, muito obrigada. De nada, é um prazer. Adorado a aula com as crianças. Amei, amo muito estar aqui sempre. Pela sua participação. Eu que agradeço. Namastê.